continuo com a Mara Silvia Carvalho de Menezes, do Amor Exigente, com o neurologista Dr. Leandro Teles, que está falando sobre a ação do álcool no cérebro. Mas agora eu recebo também um membro do AA, Alcoólicos Anônimos. A gente não vai identificar, por isso eu vou chamá-lo pelo primeiro nome. Ele está sentadinho aqui na minha frente, e é o Adalberto. Muito obrigada, Adalberto, por você ter vindo aqui abrir o coração e contar um pouco da tua experiência pra gente, que eu acho que vai ser importante para quem está em casa, viu? Eu que agradeço a oportunidade e estou à sua disposição. A gente estava conversando ainda há pouco, né, Mari e Leandro, sobre os efeitos do álcool no cérebro. E no intervalo, eu e a Mara trocamos um bate-papo aqui, falando sobre como é que esse álcool, às vezes, entra na vida e vira rotina até na vida de uma pessoa. E muitas vezes é precoce isso, né? Muito precoce. O que é que a família faz com o álcool na sua vida? Quer dizer, a exposição das nossas crianças, adolescentes, muito cedo ao álcool é um transtorno terrível, não é, doutor? A gente vê pai dando na chupeta aquela espuminha da cerveja. Isso pode, de alguma forma, levar lá na frente a esse jovem ter mais interesse pela bebida? Sem dúvida. Então, a entrada do álcool na família, a entrada do álcool na vida da pessoa, geralmente acontece na infância ou na adolescência. Como são mentes ainda em formação, elas vão muito pelo exemplo, né? Então, exemplo dentro de casa, pelas amizades. O adolescente, ele é um público em muito risco, porque tem o comportamento de grupo, porque ele tem um pouco mais de maturidade em termos de vivência. E você também, o adolescente ele é um pouco mais contestador também. Então ele vê propagandas na televisão, álcool sendo consumido de maneira tranquila em casa. Às vezes até para pessoas que não são alcoólatras. Mas ele eventualmente tem uma predisposição genética ao abuso ou uma predisposição social, contextual ao abuso. Então isso é uma coisa que tem que ser discutida sim. Então, essa coisa do álcool livre em casa, essa coisa do comportamento de grupo, dos comerciais, essa coisa do feedback positivo. Então, quem bebe é superior, isso tem que ser mudado. Porque essa mente é construída desse jeito. Cláudia, e aí depois lá na frente fala, não, é uma doença. Aí é difícil reverter, né? Eu gostaria muito de alertar o seguinte, até 80% das pessoas que estão usando álcool ou outras drogas, elas têm uma outra doença. Ou elas usam a droga, o álcool, como uma automedicação, usam para se sentir bem, ou elas desenvolvem um gene que as torna dependentes e que faz com que elas precisem, de fato, desses produtos. Nós Adalberto, temos que estar muito tem que estar atentos. atento. Como é que o álcool entrou na sua vida? Como é que foi isso? A gente falou de adolescente aqui. Foi nessa fase? Sim, o doutor estava falando da idade precoce, né, de se iniciar a bebida. Eu iniciei inocentemente, inclusive pelos meus pais, minha mãe, meus irmãos mais velhos, não conhecendo a problemática, né, já vindo, meu pai já era um bebedor problema, né? Sérias consequências, o alcoolismo dele, e inocentemente, a família pobre, né, sem recursos, meu pai sempre tinha um garrafão de vinho dele lá no canto, né, aquele vinho mais barato, que não tinha condição de comprar vinho bom, e na família não tinha como comprar refrigerante, refresco, essas coisas. Então minha mãe pegava, ou minha irmã mais velha, uma jarra com um pouco daquele vinho, água, açúcar, e aquilo era um refrigerante delicioso, que eu gostava já, com a idade de 7, 8 anos, eu já bebia e queria mais, sabe? Já estava despertando em mim, já que eu venho de pai alcoólicos, talvez tios alcoólicos, né? Eu já tinha propensão, a predisposição para desenvolver a doença do alcoolismo. Então, sempre que eu tinha oportunidade, né? Eu já, garoto ainda, em festinhas, em ocasiões, tinha os licor, aquelas bebidinhas doces, eu já gostava, sabe? E já até ficava meio alterado, meio palhacinho da festa, né? Então, agora, sabe o que eu queria saber? Que eu acho que, assim, a gente sabe que faz mal, a gente sabe dos problemas, que não deve oferecer para a criança, mas eu fico pensando nas pessoas que hoje estão mergulhadas no álcool, não conseguem enxergar que elas podem sair dessa situação. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi que você resolveu buscar ajuda, ir para Alcoólicos Anônimos. Como é que é isso
Porque eu acho que o primeiro momento é talvez a esposa falando, ai, você bebe demais, e o marido não aceitando o fato, né? Como é que você aceitou o fato e foi procurar ajuda? Eu não aceitei, foi muito difícil, sabe? Porque eu deixei o alcoolismo desenvolver em mim de uma maneira, isso foi lento e gradativo, né? Que nem é dito que é uma doença progressiva, né? E fatal. Ela foi progredindo em mim e me tirando um pouco da minha moral, um pouco do meu caráter, até que eu resolvi parar de trabalhar. Resolvi parar não, eu saí da empresa porque o meu patrão já me chamava muita atenção, me repreendia, e eu achei que eu ia arrumar emprego melhor. E nessa ocasião eu já bebia de manhã até à noite. Então trabalhava inclusive em poder do álcool, né, em alcoolizado. Então eu achei que eu ia arrumar serviço melhor. Tinha esposa, 2 filhos, né? E me demiti e não arrumei mais emprego nenhum. Então, nessa situação, já totalmente irresponsável, derrotado, né, em todos os aspectos, porque o dinheiro nunca sobrava, eu trabalhava, ganhava razoavelmente bem, mas gastava muito com a bebida alcoólica, com jogo, que eu gostava de jogar também, né? Então, não tinha recursos. E então a esposa precisou arrumar emprego e trabalhar, os 2 filhos pequenos, ainda com 12, 13 anos, precisaram ir fazer servicinho em empresas de conhecidos, de parentes, né, para poder sustentar a casa. Nessa situação, eu me vi derrotado em todos os aspectos como ser humano. E o pior de tudo, no meu caso, e no caso de muitos que eu vejo que chegam em Alcoólicos Anônimos, é que se conformaram, aceitaram passivamente a derrota, a desmoralização, as humilhações, sabe? Que o indivíduo perde totalmente noção das coisas, sabe? E nesta situação, ele ainda se acha cheio de razão, que ele é o único certo no universo, o resto do mundo está todo mundo errado. E ele está naquela situação porque não sei quem não gosta dele, o patrão não gostava dele, os amigos não gostam dele, nem Deus não gosta mais de mim, sabe? É uma autopiedade muito grande a gente fica. Então, realmente, fica um beco sem saída. Para sair sozinho é muito difícil, sabe? É possível sair sozinho de uma situação como essa que o Adalberto está colocando, doutor? Com essa profundidade, sem dúvida, não. Então, o alcoolismo é uma doença complexa, não dá para sair sozinho. Com vários determinantes, e o tratamento também é complexo e é multifatorial. Então, a primeira coisa é o reconhecimento. Isso é super difícil. Eventualmente, infelizmente, é uma doença subdiagnosticada. A família não percebe, a sociedade não percebe. Eu falei em 10% de dependentes. Sem dúvida, a gente tem diagnóstico muito menos do que isso, né? Então, pessoas que realmente se consideram alcoólatras. Então, cada 10, uma tem uma dependência aumentada ao álcool. Então, o tratamento ele é complexo. É família, é médico, é todas as agremiações e as repartições que podem receber. Então, é a igreja, então, é o AA. Então, tem pequenos grupos, amigos. Então, é importante, primeiro, o reconhecimento do problema, passar isso para o paciente e montar um time, uma equipe multidisciplinar para retirá-lo dessa doença. Amor Exigente atua exatamente aí, né? O dependente não precisa querer ir ao grupo. A família vem ao grupo e ali ela é orientada a tomar atitudes que levem o filho, o marido, a filha a querer ser ajudado. Mas há um processo em que a família é incluída para que ela leve os filhos ao tratamento. E aí nós temos sim a possibilidade de ajudar nossos filhos, mesmo quando eles não querem. Okay. Que pena que não dá tempo de nós falarmos das internações. Não, mas a gente vai estender. Ontem falei um pouco demais, não consegui mostrar para você a nossa culinária. Hoje vai ser igual, tá bom? Deixa a culinária para outro dia. A gente vai continuar. Me dá 2 minutinhos e eu quero também que o Adalberto fale um pouquinho sobre há quanto tempo você não bebe e como é que foi esse processo. Hoje o Adalberto é impecável. Já está trabalhando? Não, lá é só para
28 anos que eu parei de beber, né? Se não tivesse trabalhando ainda, a coisa estava feia, Já né? tá óbvio, né? Trabalhando e muito, né? E daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre esse sucesso de tratamento e de vida, porque é o que eu quero pra você também. Me dá 2 minutinhos que a gente já volta. E olha, eu quero ainda convidar você para ligar para aquela pessoa que talvez esteja enfrentando esse problema. Hoje é a hora da gente repartir amor dessa forma. E é uma forma boa da gente ajudar, né? A gente não precisa falar nada, a gente só fala, põe na Rede Vida, quem sabe você gosta. A gente está falando sobre alcoolismo, eu tô com a Mara, do Amor Exigente, o Dr. Leandro, a Dalberto, que é do Alcoólicos Anônimos, e a gente está falando um pouco sobre esse universo. No bloco anterior, o Alberto pôde contar um pouquinho como é que o álcool destruiu a vida dele, deixou ele inerte diante de uma situação complicada, sem querer nem sair de casa nem trabalhar, enfim. Mas hoje a situação é outra, não é, Alberto? Ah, com certeza. Adalberto. Depois de Alcoólicos Anônimos é uma outra vida, né? Eu encontrei o AA e retornei a viver, tive oportunidades aí como todo mundo tem, né? E então é uma vida bem diferente. Você já está sem beber há 28 anos. 28 anos. Daí eu queria que a gente tentasse lembrar daquele ponto lá, com 28 anos, que você estava se sentindo... O pior dos seres da face da Terra e se achando que ainda era o melhor. Mas você Sabe? achava que também não tinha outra Não tinha- forma de viver. Não tinha saída. Você Não só via- conhecia aquela forma. Não existia perspectiva de vida, eu não enxergava um horizonte, eu estava totalmente no escuro, realmente, sem E hoje esperança. você é muito mais feliz do que naquela época, sem Naquela dúvida. época eu não era feliz, né? Hoje eu sou, então é bem diferente, são épocas distintas, sabe? Agora, Ô, doutor, Adalberto, acho que seria interessante ele dizer o que levou você a buscar ajuda. Qual foi o momento? O que tocou você para que você pudesse buscar ajuda? E quem te falou que eu busquei? Não foi você? Não, eu tinha Quem levou conformado você? já, eu estava aceitado aquela situação e tinha decidido que eu ia morrer naquela situação. E o que é que mudou? Mudou que um irmão mais jovem do que eu, mas já havia bebido, se derrotado e já tinha procurado a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, já estava sóbrio há 3 anos. E ele vendo eu já abandonado, morando num quartinho dos fundos da casa de uma irmã, ele foi lá e me levou a morar com ele, né? Porque eu já estava jogado às traças, praticamente, né? Eu estava lá de favor e tal. E eu já não queria ir morar com ele, porque eu já sabia que ele ia querer me levar para o AA. E anteriormente eu já tinha tido uma passagem pelo AA e não tinha dado continuidade, né? Então, nessa situação, eu achava que já não ia adiantar, o AA já não ia resolver o meu caso. Então, não queria ir morar com ele, mas ele forçou a barra, tal, vamos, e eu fui. Só que eu avisava ele, eu não vou para o AA porque eu não quero parar de beber. Tinha acontecido uma tragédia em família, provocada devido ao meu alcoolismo, sabe? A perda de um filho de 14 anos. E eu me culpava muito por isso. E, então eu não queria parar de beber, não. Eu já queria morrer também, mas sem tentar o suicídio. Eu queria morrer bebendo, né? Que nem um bebum. E ele falou, não, você vai se você quiser, né? Aí ele passou a me convidar, faz companhia para mim, vamos comigo, eu vou na reunião, para mim não ir sozinho, sabe? Me cativando assim, com jeito, e eu ia. Eu fui algumas reuniões com ele. Mas com esse propósito, só de acompanhá-lo. Eu não queria mas saber... foi assim que acabou encontrando o seu caminho. Até que depois de algumas reuniões, enquanto eu ingeria uma cachaça, né? Eu tive um despertar espiritual, que eu acabei de falar há pouco, que sozinho é difícil, né? Eu precisei da ajuda de um poder superior, que no meu caso é Deus, né? Para que me mandasse aquela mensagem numa hora que eu estava aberto a receber a mensagem, porque eu tinha recebido muitas outras mensagens anteriores, mas estava fechado, eu estava fechado dentro de mim mesmo e não recebia, não aceitava. E naquele instante eu consegui receber a mensagem que enquanto eu ingeria aquela pinga, eu recebi a mensagem que eu saio dessa vida, Adalberto. Uma voz falou isso para mim no meu ouvido, enquanto eu ingeria.
Aquela voz ficou na minha cabeça, sai dessa vida. Eu tinha consciência que para sair daquela vida eu precisava parar de beber. E tinha mais consciência ainda que sozinho eu não iria conseguir. Porque eu já havia tentado muitas vezes parar de beber sozinho. Não havia conseguido. Então, o que eu falei? Pô, eu estou indo lá, nos AAs lá, eles estão conseguindo, as pessoas melhoraram de vida, estão lá todos bonitões, bem arrumados, com família. Por que eu não vou me agarrar a eles, né? Foi onde eu me agarrei a eles, aceitei ajuda. E a partir daquele momento que eu falei, eu preciso de ajuda, comecei a receber ajuda, sabe? Porque até então eu achava que eu sozinho ia resolver o meu problema. Doutor, existem outras formas de tratamento, né? Então, assim, a gente vê que a fé ela é importante, um grupo de apoio é importante, mas você ainda disse que existem outras formas. Sem dúvida. Então, cada caso é um caso, cada caso tem uma complexidade, mas você vai ter que passar por vários períodos. O importante é que o tratamento ele é crônico. A doença é crônica, o tratamento também é crônico. Então, você vai passar por um período de abstinência, onde você vai ter uma série de sintomas que tem que ser manejado de forma geral com medicamentos, risco de convulsão, alucinação. Depois, você vai ter que tratar a fissura, aquela vontade que vai acompanhar o paciente por, às vezes, meses, anos, de reingerir o álcool. Então, isso, às vezes, tem que ser tratado. O paciente pode evoluir com ansiedade, depressão, distúrbios de sono. Então, o médico ele vai participar disso, solucionando esses pequenos probleminhas. E é óbvio que o paciente vai estar eternamente em risco de recaída, de recrudescência. Então, também depois disso, é importante fortalecer os laços sociais, partir para grupos e para amizades que coloca como negativo o álcool ou a droga que levou aos problemas de saúde do paciente. Então, obviamente, o médico vai entrar aí. Seja o neurologista, seja o clínico de confiança, seja o psiquiatra, mas é muito raro você conseguir manejar um alcoolismo grave sem medicamentos. Sem reposição nutricional, sem tratar os sintomas das lesões do álcool no fígado, nos nervos, no cérebro, sem tratar os esquecimentos. Então, é uma doença complexa que tem que ser manejada de forma absolutamente complexa. E o que eu gostaria de deixar para as famílias que estão nos acompanhando, nós não precisamos que eles cheguem ao fundo do poço como o Adalberto chegou. Nós podemos atuar como família e levá-lo ao tratamento que posteriormente ele vai nos agradecer, querer caminhar por aí. E olha, por isso eu quero deixar o contato do Amor Exigente, que é um trabalho sério e você, familiar, deve participar, viu? www.amorexigente.org.br. Se você quiser informações, info@amorexigente.org.br para saber onde é que tem um perto da sua casa, ou mesmo pelo telefone 0 operadora 19 3252 2630. 3252 2630. Contato do doutor do Adalberto do Alcoólicos Anônimos, que é o site www.alcoolicosanonimos.org.br, e do Dr. Leandro, www.leandroteles.com.br. Você pode entrar no site e tem um contato também lá. Olha, nós vamos ter que conversar outras vezes. Eu quero que vocês voltem para a gente falar um pouquinho mais, porque a gente sabe que é um problema grave, é um problema que tem deixado tantas famílias adoecidas, né? Não só quem é o usuário, mas a família toda adoece junto. Muito obrigada, doutor Leandro, pela sua participação e por nos ajudar a entender um pouquinho esse mal. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês, dos programas, dos nossos telespectadores, quiserem mandar perguntas, propostas, dúvidas pelo site, estarei à disposição para respondê-las ainda hoje. Tá ótimo. Muito obrigada, Mara. Até a próxima oportunidade. Obrigada, contem sempre conosco. Tá bom. Adalberto, muito obrigada, viu, por abrir o coração aqui para o nosso telespectador. Foi um prazer recebê-lo. Sempre que precisar, estamos às ordens. No site que você passou aí, temos todas as informações lá que precisarem, nós estaremos à disposição. Obrigado. Ok. Até a próxima, gente. Ótima tarde, bom feriado para vocês.